Bom dia, sexto ano. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verbo, vamos falar sobre tempos verbais, vamos falar também sobre sujeito e concordância verbal, tá bom? Está tudo lá no livro de língua portuguesa de vocês, eu pedi que vocês estudassem e que também respondessem as atividades das páginas 330 e 331. Nós vamos fazer também a correção dessas atividades nessa aula, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre verbos. Nós já vimos que o verbo é uma classe de palavras e que essas palavras designam ações, fenômenos da natureza, eventos, fatos. Nós vimos que nós temos as formas nominais, nós vimos os modos verbais. Agora nós vamos falar sobre o tempo verbal, tá bom? Vamos lá? O tempo verbal diz respeito basicamente à situação de eventos ou estados no tempo. Nesse sentido, podemos localizar no tempo um evento a partir da forma do verbo, identificando presente, pretérito, que é o passado, e futuro. Vamos ver aqui cada um. Mas antes, então, tempo verbal é o que? A situação, né, diz respeito à situação de eventos ou estados no tempo. O evento, a partir do verbo, nós conseguimos identificar se ele ocorreu no passado, no presente, ou se ele vai ocorrer no futuro, tá bom? A partir da forma do verbo. Então, no verbo, nós vamos ver que a partir dele nós conseguimos identificar, tá bom? O presente faz referência a eventos ou estados que se passam ou se estendem ao mesmo tempo em que falamos. Então, o presente é aquela ação, aquele estado ali que se estende no momento da fala, que ocorre no momento da fala. Eu almoço cedo. Aqui, nós temos um exemplo. Eu almoço cedo. Está no presente. Agora, se eu dissesse eu almocei cedo, seria o que? Passado. Eu almoçaria. Se eu digo eu almoçarei, futuro. Nós mesmos, de ouvirmos, já conseguimos identificar aí o tempo. Outros exemplos aqui do presente. Gosto muito de futebol. Está no presente. Nós conseguimos identificar aí que está no presente. Eu gosto muito de futebol. Meu pai trabalha desde jovem. Minha mãe é muito dedicada. O Palmeiras está vencendo. Olhe, aqui é uma locução verbal, mas que indica aí que o fato está ocorrendo. Está vencendo. Então, a ação está se estendendo aí ao momento da fala. Então, faz referência a eventos ou estados que se passam ou se estendem ao momento em que falamos. Isso é o presente. Eu tenho também o pretérito. O pretérito é o passado, mas quando nós estamos tratando de verbo, nós não falamos passado, e sim pretérito, tá bom? Faz referência a eventos que já ocorreram. Em português, o tempo pretérito pode se processar de 3 formas básicas. Então, não é apenas pretérito. Eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, tá bom? E aqui é o mais que perfeito composto, tá bom? Porque temos 2 verbos, tá? A forma composta aqui do mais que perfeito, do pretérito, tá? Quando eu falo em pretérito perfeito, é uma ação que foi concluída. Iniciou e terminou lá no passado. Ela já foi concluída. Olha, indica ação concluída. Eu almocei ao meio-dia. Foi um fato que passou, que ocorreu. Começou e terminou ali pontualmente. Agora, o pretérito imperfeito, ação não concluída, eu não tenho a certeza ali daquele findar da ação. Ela nunca almoçava. Esse almoçava aí, eu não sei exatamente, ele é um pretérito imperfeito, eu não tenho uma localização ali de início e fim, né, da ação verbal. Então, é o pretérito imperfeito. Quando eu falo, minha mãe me buscava na escola.
algo que ocorria frequentemente. Eu não estou te falando o momento que ocorreu e tal. Agora, se eu digo para você, no dia do meu aniversário, minha mãe me buscou na escola. Observe, é uma ação pontual, é pretérito. O buscou é pretérito passado, mas foi algo que começou e terminou ali. Agora, o buscava, eu não sei, não tenho essa certeza. E por isso que ele é chamado de imperfeito, tá bom? E eu tenho também o mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele é o passado do passado. É aquela ação que ocorre antes do pretérito perfeito. Então, indica uma ação concluída antes do pretérito perfeito. A forma comum dele é a terminação ara, cantara, almoçara, mas ela não é utilizada, né? Nós raramente vemos aí, nós usamos mais aí a forma composta, como está aqui no exemplo. Eu já tinha almoçado quando ela chegou. Chegou é o meu verbo aqui no pretérito perfeito. Antes dessa ação, nós temos outra, tinha almoçado. É o passado do passado, é o pretérito do pretérito. Ele é chamado de mais que perfeito. É uma ação concluída antes de outra ação concluída, que é o pretérito perfeito, ok? Então, é tranquilo também de entendermos aí, tá? Retomando, presente é aquela ação que ocorre no momento da fala, que acontece ou que perdura-se aí no momento da fala. O pretérito, ele é o passado e eu tenho ele de 3 formas. Pretérito perfeito, ação concluída. Pretérito imperfeito, não tem a certeza dessa conclusão, né? Não há aí a ideia de conclusão. E o mais que perfeito é o passado do passado. É uma ação concluída antes do pretérito perfeito, ou seja, antes de outra ação também concluída, tá bom? E eu tenho, aqui tem uma explicaçãozinha, vamos ver aqui, depois vamos para o futuro. Observe que o pretérito mais que perfeito composto é construído com o verbo ter no imperfeito mais particípio verbal. Particípio é uma das formas nominais, lembram? Se nós vimos que nós temos o infinitivo, particípio e o gerúndio. Particípio é o verbo terminado em DO. Aqui o verbo almoçar está terminado em DO. Então, eu tenho o verbo ter aqui no imperfeito e o particípio. Essa forma verbal é uma evolução do mais que perfeito simples. Comprara, fizera, alugara, olhara, aí que eu mencionei a vocês. Que atualmente não é comumente utilizado no português brasileiro, mesmo em textos cultos escritos. Então, raramente nós vemos aí o pretérito mais que perfeito, só em textos bem antigos mesmo, ou em situações aí excepcionais, tá? Nós utilizamos agora o pretérito mais que perfeito composto. E agora vamos para o futuro. O futuro faz referência a fatos que ainda não ocorreram. Então, eu almoçarei semana que vem com a minha mãe. Então, é uma ação que vai ser realizada no futuro, mais à frente. Exemplo, observe. Voltarei, vou voltar, voltaria. Aí aqui nós temos também 3 tipos de futuro. Futuro simples, acontecerá depois do presente. Eu tenho o futuro composto, forma mais usual que o futuro simples para indicar fato que acontecerá depois do presente. Vou voltar, nós utilizamos muito. Vou falar, vou cantar, vou buscar a tarefa. Ao invés de falar cantarei, buscarei, falarei, nós utilizamos mais essa forma composta aqui. E voltaria é um futuro condicional. Como assim, gente? Condicional, condição. É algo que talvez é uma possibilidade de acontecer, mas que há uma condição aí. Indica a ação que aconteceria em relação a outra já passada. Eu voltaria em sua casa se eu tivesse sido tratado bem. Eu voltaria, né? Mas há uma condição aí, tá bom? O futuro simples, serei, voltaremos, sairá, é pouco utilizado no português brasileiro, ficando restrito basicamente à escrita formal. Geralmente, o futuro é indicado por meio
do verbo ir seguido de um verbo no infinitivo. Construção que chamamos de futuro composto. Ela vai ficar em casa no final de semana. No simples seria ela ficará. O futuro condicional, também chamado de futuro do pretérito, nós ouvimos mais dessa forma, tá? Futuro do pretérito. É utilizado para indicar um evento que poderia acontecer sob algumas condições. Ela só passaria de ano se estudasse. Temos a presença aqui de um subjuntivo, né, um dos modos verbais, que vai justamente indicar aí algo que não é certeza. Olha, ela passaria de ano se estudasse. Então, é algo que tem uma condição aí, né, para realizar esse futuro. Então, ele não é certo, ele é condicional, por isso que temos esse nome, futuro condicional. Tá bom? Vamos aqui no Aprenda Mais. Variedades de expressão do presente. O presente expressa basicamente eventos ou estados atuais. Podemos distinguir duas formas: o presente simples, eu falo, e o presente progressivo, eu estou falando. Essas duas formas não são sinônimas. O presente simples é usado para exprimir um evento habitual, uma propriedade permanente ou um estado permanente. Por exemplo, esse vizinho sempre faz barulho à noite, um evento habitual. Carolina tem cabelo louro, propriedade permanente. O presente simples também é usado para exprimir uma verdade geral que não depende de tempo. A água ferve a 100 graus. Nos exemplos lidos, o evento ou estado descrito vale para o momento presente, mas também para certa extensão no passado e no futuro. Esse é o significado básico do presente simples. O presente simples não é usado para exprimir um evento que se verifica no momento da fala. Assim, a frase "meu pai trabalha na oficina" exprime um evento habitual. Meu pai é um empregado da oficina, não alguma coisa que meu pai está fazendo no momento da fala. Para exprimir um evento que se dá no momento da fala, usa-se o presente progressivo, isto é, o auxiliar estar mais o gerúndio. Por exemplo, meu pai está trabalhando na oficina. Observe aqui que ele vai dizer que o presente simples, ele não é necessariamente utilizado ele não representa ali algo que está sendo feito, realizado na fala. É algo que se estende aí, tanto no passado quanto no futuro. Quando ele diz, meu pai trabalha na oficina, ok, ele trabalha há algum tempo, ele trabalha e vai estender-se também para o futuro. Agora, se ele diz, meu pai está trabalhando na oficina, aí sim é no momento, né? No momento ele está trabalhando. Até porque, vamos lembrar que o gerúndio, que é o verbinho terminado em NDO, né? A forma terminada em NDO, vai justamente indicar aí um processo, algo que está ocorrendo, acontecendo ali no momento, tá bom? Então, temos aí essa distinção entre o presente simples e o presente progressivo, tá bom? Importante também entendermos aí isso, tá bom? E vermos que nós temos o presente progressivo e simples, nós temos o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, nós temos o futuro simples, o condicional e o composto, tá bom? Mas é tranquilo, se você não tiver entendido bem esses tempos aí, volte no livro de vocês, veja os exemplos, releia a teoria, volte a videoaula se for necessário, tá bom? E também participe do plantão, tá bom? Não deixe de participar, não. Agora, nós vamos falar um pouco sobre sujeito. Nós temos essa charge aí, né? Vamos fazer a leitura. A culpa pelas enchentes é da chuva. Nossas autoridades adoram um chove não molha. A charge foi publicada em 14 de janeiro de 2011 pelo jornal O Tempo, de Minas Gerais. Na ocasião, grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte estava sendo afetada por grandes chuvas. Sabendo disso, responda as questões. 1. De acordo com a interpretação global da charge, para você, a fala do entrevistado faz sentido? É uma resposta pessoal, tá bom? Em relação a isso aí.
Mas para você, essa fala do entrevistado aqui faz sentido? De que a culpa pelas enchentes é da chuva? É por conta da chuva que ocorrem essas enchentes? Será que não seria um problema de infraestrutura? Algum problema de até poluição, né? Por encher bocas de lobo, enfim. Será que a culpa é da chuva ou é nossa? Segunda questão. Qual é o sentido da expressão chove não molha? É uma expressão muito comum nós ouvirmos, né? Ah, você fica aí nesse chove não molha. Não resolve nada, certo? Quando ele diz, nossas autoridades adoram um chove não molha, é porque as nossas autoridades adoram não resolver nada, né? Terceira, a forma verbal adoram apresenta as marcas de terceira pessoa do plural. Indique o pronome pessoal que representa essa marca. Terceira pessoa do plural. É eles ou elas. No caso, autoridades, né? Elas adoram um chove não molha. Quarta questão. Indique no texto o termo que pode ser substituído por esse pronome, como eu mencionei, autoridades, né? Então, na 3 ali seria eles, elas, e na 4 autoridades. Eu poderia substituir autoridade por elas, né? Nossas autoridades ou elas adoram um chove não molha, tá bom? Agora, pessoal, vamos aí para a explicação do que seja esse sujeito, né? Do que é esse sujeito. No primeiro momento deste capítulo, vimos que os verbos pessoais variam, acompanhando o número e a pessoa do discurso que marcam os termos aos quais se associam. Reveja, nossas autoridades adoram um chove não molha. Então, o meu verbo, ele vai variar aí de acordo com o número e a pessoa do discurso. Aqui nós temos o elas, que é a terceira pessoa do plural, né? Adoram. Nesse período, o termo nossas autoridades determina a flexão do verbo da terceira pessoa no plural. Então, prestem bem atenção. Nossas autoridades aqui é esse termo aqui que pode ser substituído por elas, que determina a flexão verbal. O verbo, ele flexiona, ele vai se adequar ali ao tempo, ao modo e à pessoa. E eu tenho um termo dentro da minha oração que vai determinar essa flexão verbal. Essa função corresponde ao sujeito. Então, se eu te perguntar o que é sujeito, você vai me dizer que é o termo que determina a flexão do verbo. Aqui não vamos colocar na terceira pessoa não, porque na terceira pessoa é nesse exemplo. Mas o sujeito, aqui embaixo tem o conceito. O sujeito é o termo que determina a flexão de pessoa e número do verbo ao qual se associa. Mais uma vez, sujeito é o termo que determina a flexão de pessoa e número. Pessoa, primeira, segunda e terceira, e número, singular, plural, do verbo a qual se associa. O sujeito, em geral, apresenta um núcleo, isto é, a palavra mais importante, pois concentra o seu significado básico. Em regra, o núcleo do sujeito tem sempre valor substantivo. No exemplo acima, portanto, o núcleo do sujeito é o substantivo autoridades. O sujeito é tudo isso aqui, ó, nossas autoridades. Mas a palavrinha mais importante aqui, que carrega o significado principal ali do sujeito, é autoridades. Então, autoridades é o núcleo. Quando o sujeito é formado por apenas um núcleo, temos um sujeito simples. Como aqui, nós temos apenas um núcleo, então é um sujeito simples. Como em eles são muito diferentes. Outro exemplo. Já quando possui mais de um núcleo, temos um sujeito composto. Então, se tem mais de um núcleo, sujeito é composto, tá bom? Não dá para marcar aqui.
Como em os animais e as plantas de uma região compõem a fauna e a flora. Olha o verbo aqui, ó, compõe. Agora, qual é o termo aí que vai determinar a flexão desse verbo? Os animais e as plantas de uma região. Tudo isso daqui é sujeito, então, professora? Sim, tudo isso é sujeito. Mas eu tenho duas palavrinhas principais ali, que são animais e plantas. Então, eu tenho dois núcleos, duas palavrinhas principais. Então, eu tenho o sujeito composto. Quando o sujeito tem apenas um núcleo, nós temos um sujeito simples, como em nossas autoridades. Aqui eu só tenho um núcleo, só autoridades aqui que é núcleo. Então, o sujeito é simples, tá bom? Apesar de comum nas gramáticas, essa classificação não é muito relevante. Na verdade, o mais importante é perceber se o sujeito é singular ou plural, pois essa informação determina a flexão do verbo, tá bom? Porque pode ser que tenha um sujeito simples, se ele estiver no plural, o meu verbo também vai para o plural, tá bom? Para acompanhá-lo, pois essa informação determina a flexão do verbo no singular ou no plural para acompanhá-lo, tá bom? Ao mecanismo gramatical que se estabelece entre sujeito e verbo, chamamos de concordância verbal. Concordância verbal é a harmonia que temos ali entre sujeito e verbo. Porque é necessário ter uma concordância. Se eu escolho aqui o verbo na primeira pessoa, desci, eu vou escrever aqui já, desci a escada, e eu não tenho aqui o sujeito expresso. Eu consigo identificar aqui, pelo meu verbo, que é a primeira pessoa do singular. Eu desci a escada. Mas se eu tiver colocado aqui ele desci a escada, observem que não há concordância, porque desci é a primeira pessoa. Para ser a terceira pessoa do singular, deveria ser ele desceu a escada. Entendem? Então, isso aqui não está concordando. A concordância é quando eu tenho a harmonia entre sujeito e verbo, tá bom? O sujeito, ele que vai determinar a flexão do meu verbo. Então, eu tenho que observar o sujeito para ver se o meu verbo vai para a primeira, segunda, terceira pessoa, do singular ou do plural, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho mais sobre a concordância verbal. O princípio fundamental da concordância verbal, portanto, pode ser definido da seguinte forma: o verbo pessoal deve concordar com o seu sujeito. Verbo pessoal são aqueles que nós podemos relacioná-los com os pronomes pessoais. Lembram dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Agora, analise estes exemplos. Tu e Marcelo gostam de física. Vós, segunda pessoa do plural, vocês, terceira pessoa do plural. Aqui eu tenho gostais, que vai concordar aqui com vós. E aqui gostam de, vai concordar com vocês. A paixão pela ciência e o dom para contar histórias são seus trunfos. A paixão e o dom são os núcleos, são seus trunfos. Eles, a paixão e o dom, são. Eu e Bernardinho jogamos na seleção carioca. Eu e mais alguém, nós jogamos na seleção carioca. Então, observe como o verbo, ele vai ser flexionado aqui sempre de acordo com os sujeitos, tá bom? Com base nesses exemplos, podemos formular outras regras de concordância verbal. Vamos lá. O verbo vai à primeira pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome eu. Então, primeira pessoa do singular, eu. Eu desci, cantei, falei, falarei, falaria, enfim. Se eu posso ali, se o sujeito pode ser substituído ou se ele é eu,
que é a primeira pessoa do singular, o pronome ali de primeira pessoa do singular, ok. O verbo vai à segunda pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome